A paz do Senhor Jesus, povo abençoado, passando aqui mais uma vez para a gente poder estudar um pouco e aprender um pouco mais pela palavra, é isso mesmo. O seu vídeo aí, o seu devocional, o seu ensino, a qual você tem aí, né, um pouco aí da palavra de Deus aí. Hoje nós vamos estar falando sobre 1 Coríntios 3, né, o verso 11, né? Você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe aí, né, que você possa divulgar esse trabalho com mais pessoas, para que a palavra de Deus possa alcançar mais vidas aí. Amém? Então vamos lá hoje. Cristo, o único fundamento. Amém? Abre a tua Bíblia comigo, você que pode aí, abre a tua Bíblia física, abre a tua Bíblia digital, o seu telefone, onde quer que você esteja aí. Essa palavra venha edificar a tua vida, venha ser bênção para você, para que você possa ser alcançado, transformado e edificado pela palavra de Deus. Amém? Vamos lá, 1 Coríntios 3, verso 11, que vai dizer assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, existe um fundamento, existe já uma base, já existe algo a qual tudo está sendo construído em cima. Um fundamento, uma base, uma essência, um só. E esse é Cristo. Vamos entender um pouquinho aqui. O fundamento, ou a base, ou seja, o alicerce, é algo que temos que entender o poder e o significado que isso tem verdadeiramente. Assim como a fundação de uma casa ou os seus alicerces após ter sido terminado sua construção não podem ser trocadas ou mexidas, se não mexer em toda a casa ou derrubar a casa, que seja feito outro alicerce ou outra fundação. E nisso tendo que construir outra casa, porque não pode mexer nessa estrutura que já havia sido feita para tal obra. Lembrando que toda estrutura, antes de ser feita, é calculado o que será feito acima dela, para que essa possa suportar toda a carga que será colocada sobre ela. Assim também é Cristo, a fundação, o alicerce do universo todo. Olha só o que essa palavra está dizendo aqui. Vamos lá. 1 Coríntios 3, 11 está dizendo que porque ninguém pode lançar outro fundamento, ou seja, ninguém pode fazer outro alicerce, outra estrutura em tudo que já está construído, ou seja, desde o princípio. Ninguém pode colocar mais nada. Por quê? Porque já existe uma estrutura, né? Além do que já foi posto, ou seja, Cristo. Vamos lá, vamos entender. Toda casa que é construída, toda obra, toda construção, ela precisa de um alicerce. Ela precisa de um fundamento, ela precisa, né, das suas colunas, das suas brocas, de tudo que tem que ser feito ali. Só que para ser feito ali precisa de um projeto de como vai ficar, do que vai ser construído em cima, que vai ser colocado ali, né? Então a gente precisa de ter um fundamento, a gente precisa de ter o que vai segurar. Só que antes, vamos lá, precisa de fazer um projeto, precisa de chamar um engenheiro, né? Vamos lá, a gente precisa do engenheiro, a gente precisa de alguém ali que entenda do assunto, para poder criar todo o projeto, criar toda a estrutura que vai ser colocada ali. Por quê? Porque precisa de estudar qual é o ferro que vai ser usado, qual é o cimento que vai ser usado, qual a profundidade dessa broca que vai ser feita, dessa estrutura para baixo. Por quê? Porque o tanto que você quiser colocar para cima, você vai ter que colocar para baixo. Ou seja, primeiro você vai ter que aprofundar essa estrutura para dar uma base, para depois você levantar alguma coisa em cima. Ou seja, tudo que você quiser construir para cima, você primeiro precisa de alicerçar lá embaixo. E a Bíblia está dizendo aqui nessa passagem, nesse pequeno versículo 11 de 1 Coríntios 3, ninguém pode lançar outro fundamento, ou seja, não existe outro fundamento. Não tem como trocar isso. Ou seja, olha lá, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Já existe uma estrutura, já existe algo que já foi calculado, algo que já foi colocado, algo que já foi estudado, que suportaria tudo o que viria a ser construído para cima. Olha a profundidade disso daqui. Eu quero que você venha comigo aqui, presta atenção. Vamos lá.
Então vamos ver isso aqui. Se Cristo é a palavra, né? E a palavra, desde o princípio, como posso trocar e mexer nisso? Ou seja, vamos entender isso aqui melhor. Se Cristo é a palavra desde o princípio, como que eu posso mexer nisso? Pois é impossível tirar Cristo desse lugar. Pois não só o mundo, mas todo o universo, como havia dito antes aqui, está construído sobre ele. Cristo é a base. Cristo é o alicerce de tudo que existe. É muito louco isso daqui. Ou seja, tudo que foi construído, tudo que será construído, tudo que será feito até o fim, até Cristo vir, inclusive o novo céu e a nova terra, já está tudo calculado. Cristo é o alicerce, Cristo é a base. Só ele tem estrutura para suportar, só ele tem estrutura para conseguir chegar nesse patamar. Vamos lá. Ou seja, se tivesse que trocar ou colocar outro fundamento no lugar de Cristo, tudo que existe teria que deixar de existir para começar novamente, desde o princípio do universo. Pois tudo que existe foi feito por causa dele. Cristo é o único capaz de suportar toda a estrutura sobre ele. Não existe nada nem ninguém que possa tomar o seu lugar nisso, pois tudo foi calculado para que Cristo fosse a única base, a única fundação que pudesse suportar tudo que existe ou vier a existir. Tudo que foi e está sendo construído na história do universo. Olha isso aqui. Já foi calculado Cristo como estrutura fundamental, que pode suportar todo o peso sobre si. E aí a gente vai ver agora aqui no livro de João, capítulo 1, do verso 1 ao 3, o que a Bíblia está falando aqui. Por quê? Porque eu preciso de ter bases na Bíblia para continuar confirmando o que eu estou falando aqui. Ou seja, vamos lá, 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E aí a gente emenda com João 1, verso 1, 2 e 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito, o quê? Se fez. Ou seja, vamos vir aqui. Presta atenção. No princípio era o verbo, ou seja, a palavra. Tá bom? No princípio. Só que, presta atenção nisso daqui. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, o fundamento, o alicerce. Antes da criação, antes da construção do mundo, de tudo que existe, Cristo já estava sendo o fundamento. Cristo já estava com o Pai dando base e estrutura para que, o verso 3 vai dizer agora aqui, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, antes de existir o haja luz, antes de existir o firmamento, o fundamento, as criações de tudo aquilo que é visível, porque a Bíblia vai dizer que o que é visível foi feito daquilo que é invisível, de Deus. E a palavra que estava com Deus e era Deus é Cristo. Nisso, nós vamos entender que existe um fundamento, existe um alicerce. Ou seja, 1 Coríntios 3:11, que está dizendo que ninguém pode lançar outro fundamento, porque antes que tudo houvesse, olha o que Deus está dizendo também, antes que tudo houvesse, eu sou. Ou seja, antes de tudo, o fundamento de todas as coisas sou eu. Deus está dizendo, eu sou o alfa, eu sou o ômega, sou o princípio, sou o fim. A Bíblia vai dizer que Deus sabe o fim das coisas antes mesmo do que? Do começo. Por quê? Porque ele é a estrutura, ele é a base. Então vamos ver. Se tudo que foi feito por meio dele, Cristo é o fundamento de tudo que existe desde o princípio. E nada pode ou poderá existir se não for por meio dele. Ou seja, tudo depende de Cristo para existir. Por quê? Porque ele é a base, ele é o alicerce, ele é a estrutura. Nada pode existir que já não foi calculado nele. Presta atenção nisso daqui, é Bíblia pura isso aqui. Se Cristo não for a fundação, não for a fundação, nada existiria. Ou seja, até o que é falso existe por causa de Cristo. E isso aqui eu comecei a pirar quando eu comecei a ver isso daqui. Por quê? Porque até as coisas que são falsas, as imitações, dependem de Cristo para existir. Por quê? Porque Cristo é a verdade, o verdadeiro. Ou seja, tudo que é falso depende do verdadeiro. Para quê? Para fazer uma cópia, para poder distorcer e fazer algo diferente. Ou seja, por que existe dinheiro falso? Porque existe um dinheiro verdadeiro. Existe algo de valor verdadeiro. Ou seja, por que existem os falsos cristos?
Por que existem os falsos profetas? Por que existe uma falsa palavra, um falso evangelho? Porque existe o verdadeiro. Ou seja, a Bíblia mesmo está dizendo isso aqui, que tudo que existe, existe por causa dele. Até as coisas falsas existem por causa da verdadeira. A mentira existe por causa da verdade. Ninguém contaria uma mentira se não houvesse verdade. Porque se não houvesse a verdade, tudo que você falasse. Ou seja, existe uma base, um fundamento. Olha o que está dizendo aqui. Vamos entender isso aqui um pouquinho mais. Né? Vamos voltar aqui à explicação. Só pode existir o falso se existir o verdadeiro, correto? Então, por causa de Cristo, tudo que existe de falso foi feito por causa do verdadeiro. A mentira existe por causa da verdade, o errado existe por causa do certo. Ou seja, que não está em Cristo foi retirado, distorcido. Tudo que não está em Cristo, que é a verdade, tudo que é falso, tudo que é mentira, existe porque foi retirado de Cristo e transformado e mexido de alguma forma. Porque a verdade plena e verdadeira só existe por causa de Cristo. Cristo é a verdade. Vou pegar alguns pontos aqui, tá? Para você poder entender um pouco mais e a gente ir um pouco mais a fundo. Vejamos aqui o que fala em Isaías 53. Marca aí, pega um caderno aí, pega qualquer coisa, o bloco de nota aí, tá? Do seu celular e marca isso aqui. Isaías 53, 4, Mateus 28, 18, Efésios 1, 20 ao 23 e Atos 4, 11. Vamos ler isso daqui para a gente poder entender. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, ou seja, acima dele. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Aonde ele levou? Sobre si. Ou seja, olha o que a Bíblia está dizendo. Ele levou acima dele. Por quê? Porque ele é a estrutura que suporta. Ele é o único que poderia estar naquela cruz. Porque ele é o único que suporta tudo. Todo o peso, toda a carga do pecado, do erro, da falha que nós cometemos e que aqueles que ainda vão nascer vão cometer, só Cristo tem estrutura para poder suportar esse peso. Então presta atenção. Agora Mateus 28, 18. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha só, toda autoridade, ou seja, eu tenho estrutura para receber toda a autoridade. Na onde? No céu e na terra. Só ele pode suportar. Por quê? Porque ele é o verdadeiro fundamento. Só ele pode suportar tudo sobre ele. Agora, Efésios 1, do verso 20 ao 23. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo o quê? Assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só o presente século, mas também no vindouro, ou seja, não só agora, mas de tudo que ainda vai vir. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, o qual é o seu corpo, e a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Espera aí. A qual é o seu corpo? A plenitude do quê? Daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele é a base, ele é o fundamento. Por quê? Porque ele suporta, ele está em todas as coisas. A raiz de uma árvore é a estrutura para poder gerar para o lado de fora e gerar os frutos, certo? Mas existe uma base, uma raiz que nasceu para baixo. Cristo é essa raiz. Ele é a raiz, tá? E agora Atos dos Apóstolos 4:11. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio para ser o quê? A pedra angular. O que é uma pedra angular? É a pedra que dá direção. É a primeira pedra colocada. É aquela que direciona para a construção acontecer. Para que tudo que vier a ser construído vai ser direcionado por causa da primeira pedra. Ou seja, quem é a primeira pedra? Quem é a pedra fundamental? Quem é a pedra angular? Quem é a pedra de esquina? É Cristo. Ou seja, está tudo aqui na palavra. Nós temos que entender. Vamos lá agora pegar aqui os entendimentos. Isaías 53, 4. Só ele pode suportar o peso de todo pecado, doença sobre si, para pagar o preço e sermos alcançados
pela graça e pela misericórdia de Deus Pai. Mateus 28, 18. Jesus declara que a ele foi dado todo o poder e autoridade na terra e no céu. Ou seja, não foi naquele momento que isso aconteceu, e sim no princípio de tudo, na fundação do universo. Ou seja, todo o poder e autoridade não foi dado para Jesus naquela hora. Foi dado para ele porque lá no princípio ele é a fundação. O que está lá, né, em 1 Coríntios 3, que nós estamos lendo aqui desde o princípio, desde lá de trás, isso está sendo feito. Ou seja, todo o poder e autoridade foi dado para ele, por quê? Porque ele é a estrutura, ele é o fundamento, ele é o alicerce. Efésios 1, do 20 ao 23. Jesus suportou e recebeu tudo após ter morrido, levado sobre si todo o peso. Então ele nisso efetua tudo o que foi falado sobre ele. Ou seja, no Antigo Testamento, tudo que foi falado, ele viveu e ele produziu. Tá? Cadê aqui onde parei aqui? Isso. Que iria passar e suportar. Porém, Deus sabe do fim antes mesmo do começo. Por esse motivo, tudo foi feito sobre ele e por meio dele, por saber que só Cristo tem poder de suportar toda essa carga e receber toda essa glória. Olha só para você ver que maravilha. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Olha isso daqui. Só ele tem poder de suportar tanto toda a carga do pecado e do peso que ele levou sobre si, para pagar o preço dos nossos pecados, para nos dar o favor dessa graça, quanto receber toda a glória. Ou seja, toda a glória que é dada ao nome de Jesus também glorifica o Pai. Nós temos que entender isso. Atos 4:11, e eu vou finalizar por aqui e orar com vocês. Aqui vemos a confirmação de tudo isso. E podemos finalizar esse entendimento, que Cristo sendo a pedra de esquina, que significa que é a primeira pedra a ser colocada no começo da construção, para dar a direção de todo o resto da obra, mostra como só Ele, Cristo, pode ser o fundamento. E não há outro, pois só Cristo tem todo o poder e autoridade para tal obra. Por esse motivo, nada, nem ninguém, aleluia, glória a Deus, nada nem ninguém pode tomar o seu lugar, pois só Cristo é e sempre será o fundamento de tudo que existe e virá a existir. Até mesmo o novo céu e a nova terra estão fundamentados sobre ele. Por isso eu digo, só Cristo é a estrutura. E a gente termina isso aqui lendo mais uma vez 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Fique com essa palavra, que essa palavra venha abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, não retenha ela só para você. Divulgue e compartilhe essa mensagem com mais pessoas em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, que esta palavra venha abençoar a cada um que ouviu, Senhor, e recebeu esse estudo, essa palavra, que venha administrar e venha transmitir, Senhor, meu Pai, esta graça e esta bênção em nome de Jesus Cristo. Que a tua graça possa fluir dentro desta casa, por onde quer que esta pessoa esteja, Senhor, meu Deus, porque a tua palavra diz que os sinais seguirão os que crê. E aonde tiver um teu filho, a tua filha, que crê no Senhor, tem fé, que os sinais do Senhor possam ser manifestos em nome de Jesus Cristo. Amém. Inscreva aí nesse canal, curta, compartilhe, divulgue, sim, acione o sininho de notificação para que você possa receber toda vez que a gente mandar aí, né, um estudo, mandar um vídeo aí e você receber e poder ser abençoado pela palavra. Amém? Paz, Deus abençoe. Fui!